Bom, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A gente está iniciando mais uma live aqui na nossa proposta mensal de produzir algum conteúdo nesse período para pessoas interessadas na reumatologia e também meus alunos aí que me seguem e que têm interesse nesse assunto. Hoje, especificamente, o nosso assunto será algumas dúvidas comuns no aprendizado de reumatologia. Então, há uma proposta nessa live de responder algumas dúvidas que os alunos tenham, né? Mas ele também está aberto a perguntas de pacientes que me acompanham aqui. Fique bem à vontade para lançar alguma pergunta, né? E alguma dúvida que vocês tenham, ok? Espero que vocês me ouçam bem. Eu não sei se a imagem tá legal aí. Eu estou com alguma dificuldadezinha aqui que mudou um pouquinho as coisas, mas acredito que tá tudo ok. Então, assim, dentro dessas dúvidas da reumato, algumas coisas a gente vê nas aulas, né? Talvez nós não consigamos aqui discutir tudo o que as dúvidas todas. Às vezes o professor tem alguma dificuldade, né? Para passar esse conteúdo, essas demandas que os alunos têm, mas eu vou tentar assim, salientar algumas coisas que eu tenho notado nesses anos de docência, né? Eu também gostaria de pontuar alguns assuntos tops da reumato, alguns assuntos assim chaves na reumatologia. Espero que possa ser úteis para os alunos e também para as pessoas interessadas nesse assunto. Então eu acabei fazendo uma lista aqui de alguns tópicos. Vocês vão notar que eu vou ler um pouquinho aqui alguns assuntos que eu anotei e algumas afirmações que eu trouxe aqui para vocês. No final também, eu sei que alguns colocaram algumas dúvidas, algumas perguntas, eu vou responder isso no final da live também. E também, durante a live, alguma coisa que vocês perguntem, eu pretendo responder durante a live, né? Em relação Então, iniciando assim, quais são as principais dúvidas que a gente tem na reumatologia? O grande problema é que quando a gente estuda reumatologia, muitas coisas descritas nos livros como clássicas não se apresentam para nós como clássicas na frente de um paciente. Então, as coisas na frente de um paciente, né, não ocorrem como está nos livros. Isso dificulta muitas vezes diagnóstico e tratamento dos pacientes. É importante sempre a gente ter uma ideia de contínuo de doença, né? Nós sabemos que as doenças não se apresentam com todos os sinais e sintomas ao mesmo tempo. Então, principalmente as doenças crônicas. Então, nós temos que saber, por exemplo, que um lúpico pode, num determinado momento, apresentar lesão de pele e não ter envolvimento articular, só mais tarde apresentar envolvimento articular, ou envolvimento renal vir mais tarde. Então, é importante nós seguirmos o paciente e também perguntarmos para ele se no passado ele apresentou algum sinal, sintoma que faça parte, né, da síndrome que ele está apresentando. Então, nem tudo está, muitas coisas não aparecem como estão no livro e isso dificulta a interpretação dos pacientes reumatológicos. Mas isso não é só na reumatologia, também em outras áreas da medicina, né? Quero de novo frisar que uma boa história, um bom exame físico, né, é a parte mais importante no diagnóstico e no manejo do paciente. Então, assim, é importante, inclusive, tá, no exame físico, por exemplo, nas queixas reumatológicas, examinar o pé. Então, obrigatoriamente, só para dar um exemplo para vocês engraçado, todo paciente com queixa osteoarticular reumatológica precisa pedir que ele tire a meia para a gente examinar o pé dele. Como um exemplo clássico. Temos que examinar o pé. Só para vocês terem uma ideia, a R, por exemplo, é uma doença que frequentemente afeta as metatarsofalangianas, né?
e as entesites que ocorrem no calcanhar são muito comuns nas espondiloartrites. Então eu preciso examinar o pé do meu paciente, por exemplo. Então fica aí um recadinho, tá, pessoal? Sem contar que, então, muito mais importante que os exames, né, a história e o exame físico. Porque, por exemplo, se nós fizermos uma ressonância magnética da coluna lombar, de 100 pessoas, 30 terão alterações nessa ressonância e não necessariamente terão sintomas. Então, às vezes o exame nos atrapalha mais do que ajuda. Então, em relação a exames, né, eles não são usados assim ao Deus dará, né? Nós temos que pedir exames baseados numa hipótese. Não peçam exames sem uma hipótese diagnóstica e sem saber o que esperar deste exame baseado na história, no exame físico. Só nessa circunstância peça exame. Se você não tem essa expectativa de resultado de exame antes, na hora de pedi-lo, nem peça o exame então. Então, os exames são para confirmar diagnóstico e não para fazer diagnóstico. Isso é muito importante, tá? Então, exames são para confirmar a suspeita e não para fazer diagnóstico. De novo, quero repetir. Em relação ainda a exames, que é um assunto bem interessante na reumato, né? Eu sei que há muitas dúvidas. Eu vou pontuar alguns assuntos aqui que a gente vê na prática, né? Por exemplo, às vezes a gente vê as pessoas repetindo um FAM, pedindo um novo FAM num paciente que já tem diagnóstico de lúpus. Então, pedir um novo FAM nessa situação não vale a pena. Como também não vale a pena pedir um anti-CCP e um fator reumatoide num paciente já com artrite reumatoide confirmada, porque este exame não terá valor diagnóstico mais, porque nós já temos o diagnóstico, né? E se ele já foi positivo, nós já sabemos que, e tem clínica compatível, que ele tem artrite reumatoide e terá um pior prognóstico, né? Que são as informações que o fator reumatoide positivo e o anti-CCP nos dão. Em relação ainda falando de exames, que é um assunto bastante perguntado, né? Por exemplo, quando pedir o HLA-B27? Nós podemos pedir o HLA-B27, a presença desse gene, quando nós temos um raio-x que não mostra sacroileite. Porque se tiver já sacroileite bilateral, eu não preciso do HLA-B27 para fazer diagnóstico de espondilite anquilosante, por exemplo. Então, nos casos duvidosos, é que eu devo pedir o HLA-B27. Se o raio-x ou a ressonância magnética não estão esclarecendo o caso, né? Do ponto de vista de exame físico, eu vejo muita dificuldade também de você avaliar dor no quadril, porque o quadril é uma articulação muito extensa, muito grande, né? Tem muitas estruturas periarticulares. Então, eu queria pontuar aqui que a dor da articulação coxofemoral verdadeira, da doença intraarticular da coxofemoral, ela é sentida na virilha. Então eu vejo às vezes alguns alunos comentando: esse paciente está com dor na virilha. Pessoal, é importante dizer, desculpe, com dor no quadril. É importante, tá, saber em que local está doendo no quadril. Quer dizer, é mais posterior, é mais lateral ou é na virilha. Então a dor lateral do quadril quase sempre é causada pela síndrome trocantérica, antigamente conhecida como bursite trocantérica. Mas a patologia interna do quadril, tá, ela é basicamente, ela causa dor na virilha e é sentida às vezes na coxa, no joelho. E ontem mesmo atendi uma paciente que dizia que a dor dela era sentida na canela. Me chamou a atenção isso, e ela tinha uma artrose bem grave de quadril. Então isso eu queria salientar também. Em relação a um assunto interessante que os alunos perguntam, às vezes os pacientes também, realmente as doenças reumáticas sofrem, os sintomas delas sofrem influência pelo tempo? Sim, isso está mais que comprovado. Há vários estudos mostrando que alterações de temperatura e principalmente de pressão barométrica aumentam ou diminuem os sintomas articulares. Então, existe isso. Então, teoricamente, um paciente com doença reumatológica, principalmente doença degenerativa, né, mas não necessariamente só doença degenerativa, artrose, pode predizer o tempo, né? Ou seja, pode dizer: eu acho que vai chover. Então,
Assim, nós já sabemos na previsão do tempo hoje que irá chover amanhã aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, né? Então, se algum paciente reumatológico aí que está nos ouvindo está sentindo algum desconforto, né? Talvez ele possa confirmar isso conosco, porque a previsão é de chuva amanhã mesmo. Então, e ainda voltando ainda ao assunto de exames, às vezes nós temos uma dor, então, não só na coluna, mas nós temos uma dor em joelho, por exemplo, e pedimos um raio-x e esse raio-x tem alguma alteração. Não confie muito nas imagens de raio-x do joelho. Tá? Frequentemente há desproporção entre achados no raio-x de joelho e realmente o que está causando a dor do paciente. Às vezes o paciente, na verdade, tem uma artrose no joelho, mas o que está causando a dor no joelho é uma lesão, por exemplo, uma bursite anserina, né, da pata de ganso, ou uma tendinite patelar. Então é muito importante a gente também estar atento à história, ao exame físico, né? E o exame complementar só buscando confirmar aquela nossa suspeita. Bom, ainda eu queria pontuar um assunto que é em relação à mortalidade dos pacientes com artrite reumatoide, lúpus, né? Nós sabemos que a mortalidade desses pacientes pode estar aumentada em decorrência das patologias cardiovasculares. Então, se eu tenho, por exemplo, o colesterol alto, se eu tenho triglicerídeo alto, se eu tenho diabetes, se eu fumo, isso aumenta meu risco de ter, por exemplo, infarto, né? Mas também se eu tenho artrite reumatoide ou se eu tenho lúpus, isso também aumenta o meu risco de ter infarto. Então eu tenho que, num paciente com doença inflamatória reumática, cuidar do meu paciente no sentido do seu coração. Precisamos estar atentos, diminuir as comorbidades cardiovasculares, controlar o diabetes, evitar o tabagismo, né? Parar de fumar ou não fumar, não iniciar o tabagismo e controlar a dislipidemia, o colesterol elevado, fazer exercícios e também fazer revisão cardiológica regularmente no meu paciente com lúpus e com artrite reumatoide, né? Também eu tenho que estar atento a um outro aspecto em relação à mortalidade do paciente reumatológico. A gente imagina que a morte nos pacientes com doença reumatológica é mais ligada à própria doença reumatológica, mas não. Pacientes reumatológicos têm mais frequentemente infecções. Nós temos que ficar muito atentos que uma das principais causas de morte nos pacientes é infecção pela própria doença e também pela imunossupressão, pelo tratamento que esse paciente faz. Muito atento a infecções, então, porque causa grande mortalidade nos pacientes reumatológicos. Eu vejo também uma dificuldade em relação à docência, tentar ensinar os alunos de que eles devem perguntar para o paciente se ele tem olho seco ou boca seca. Por quê, pessoal? Porque a síndrome de Sjögren, né, é a principal doença difusa do tecido conjuntivo na mulher de meia idade. Então, na mulher acima de 30, 40 anos, a principal doença autoimune é a doença, a síndrome de Sjögren, essa síndrome que cursa com olho seco, boca seca e com manifestações extraglandulares, né, em metade dos pacientes. Então, esses pacientes, além de terem olho seco, boca seca, eles podem ter envolvimento pulmonar, neurológico, articular, né? Então, temos que estar atento a isso também, a síndrome de Sjögren. Então, vamos perguntar para os nossos pacientes com queixas osteoarticulares se eles têm olho seco, boca seca. Vamos perguntar também se eles têm fenômeno de Raynaud. Não esqueçam, o fenômeno de Raynaud é um indicativo de que o paciente pode ter uma doença difusa do tecido conjuntivo, principalmente se ele tiver um FAM positivo. Vou dar um exemplo. O paciente tem fenômeno de Raynaud há 5 anos e ele só tem isso, né? Como é que eu vou saber se ele vai desenvolver uma doença reumática depois? Eu então posso fazer um FAM e posso também fazer uma capilaroscopia periungueal. Se algum desses exames estiver alterado, a chance dele futuramente desenvolver esclerose sistêmica é bem maior, muito maior. Tá? Seguindo aqui na minha listinha do que eu anotei, né? Eu quero reforçar algo que passa desapercebido no atendimento também, na minha opinião, de reumatologia, assim, a nível de docência,
é a entesite. Então, quando nós atendemos pacientes reumatológicos, nós temos que ter claro do que é uma entesite. A entesite é uma inflamação onde o tendão se insere no osso. Então, se eu tenho entesite, isso vai me remeter para um grupo de doenças chamado espondiloartropatias soronegativas ou espondiloartrites mais modernamente. E eu preciso, então, sempre na investigação do meu paciente saber se ele tem entesite. As entesites ocorrem mais na região do calcanhar. De novo o pé aí, nós temos que tirar a meia do nosso paciente, tá? Para examinar o calcanhar dele. Nós precisamos saber se na história dele ele tem entesite, que é a marca das espondiloartrites. Entesites também ocorrem em outras partes do nosso corpo, tá? Podem ocorrer junto ao gradeado costal, a cintura escapular, a cintura pélvica, no tendão patelar, mas mais comumente é no calcanhar. Às vezes o paciente tem uma história assim: eu tive há 2 anos atrás uma dor no calcanhar que durou 6 meses, foi horrível. E agora eu tinha psoríase há 5 anos atrás, né? Então eu tenho que valorizar essa história de dor no calcanhar no passado. Lembrar também, falando de espondiloartrites, que o envolvimento das interfalangianas distais, tá? E a dactilite, o dedo em salsicha, vão nos alertar para a possibilidade do paciente ter uma artrite associada à psoríase. Eu queria reforçar isso para vocês. Em relação à gota, às vezes eu vejo os alunos comentando: essa mulher com 35 anos tem uma artrite no tornozelo, acho que pode ser gota. Não devemos pensar em gota em mulheres antes da menopausa, é raríssimo. Tá? Então a gota ocorre na mulher, mas depois da menopausa, tá, pessoal? Antes da menopausa não deve ser gota. Então, o contrário, a causa mais comum de monoartrite no homem é a gota. Então, um homem de 30, 40 anos com uma monoartrite, bom, isso é gota, muito provavelmente, monoartrite aguda. Porém, se a monoartrite ocorrer na mulher antes da menopausa, não pense em gota. Gota é o último pensamento que deve ser pensado, vamos dizer assim. Em relação à gota ainda, eu queria reforçar para vocês que o paciente está tratando a gota com halopurinol, que baixa o ácido úrico, e o ácido úrico dele está normal, agora está 6,5. Não. O objetivo do tratamento da gota é manter o ácido úrico abaixo de 6. Ok? Porque acima de 6 ocorre ainda precipitação de cristais, ainda pode ocorrer principalmente em áreas mais frias. E isso explica por que o paciente com gota tem mais crises em articulações mais distais de membros inferiores, por serem articulações mais frias. Lá tem mais deposição de cristal pela temperatura. Então o objetivo do tratamento da gota é manter o ácido úrico do paciente abaixo de 6 mg por decilitro, e não abaixo de 7, que é considerada normal em homens. E se o paciente tem uma doença grave, gota tofácea, tem que ser abaixo de 5 ainda, pessoal, tá? Ok. Que bom que eu pude ajudar esse caso, né? Um paciente com doença de Still, tá? Obrigado pelo elogio, Edu. Bom, pessoal, então ainda em relação à gota é isso. Eu queria também salientar algumas questões relacionadas à osteoporose, né? Às vezes a pessoa... duas questões. Nós podemos fazer diagnóstico de osteoporose de 3 formas. Tá? Uma através da densitometria óssea com T-score menor que 2,5. Outra através de uma fratura por uma queda da sua própria altura, né? Mesmo com uma massa óssea normal ou só com osteopenia, né? E também, na verdade, são essas 2 formas que eu posso fazer diagnóstico, mas o tratamento, tá, pode se estender, não só nessas 2 situações. Eu posso tratar um paciente com osteopenia, com um T-score de -1 até -2,5, desde que ele tenha outros fatores de risco, e isso eu avalio pelo FRAX, um instrumento disponível na internet que avalia o risco de fratura
tá? Que foi, vamos dizer assim, tu podes calcular o risco de fratura em 10 anos no colo do fêmur ou na coluna. Né? Se esse risco for maior que 3% no colo do fêmur ou maior do que 20% em qualquer nível, em qualquer osso, vamos dizer assim, então nesses casos eu também estou autorizado a usar medicamentos específicos para osteoporose como bisfosfonatos. Tá? Então isso é um outro assunto importante que eu gostaria que os meus alunos estivessem atentos a essas questões, assim, são questões pontuais, né? Uma outra coisa, nós sabemos que a fibromialgia é a principal causa de dor no ser humano, de dor difusa, né? Não localizada, de dor difusa. Então essa é uma síndrome muito prevalente, afeta até 5% da nossa população, de 2 a 5%, mas eu queria frisar que a fibromialgia iniciar depois dos 55 anos de idade não é comum. Então, se eu tenho um indivíduo idoso com dor difusa, não é a primeira doença a ser pensada a fibromialgia. Isso eu já vi os meus alunos com alguma dificuldade nesse aspecto. Essa senhora tem 70 anos e faz meio ano que ela começou com dor em todo o corpo. Nunca sofria de dor em todo o corpo antes. Esse caso provavelmente não é fibromialgia. Tá? Normalmente o paciente com fibromialgia é uma mulher com menos de 50, começou com a doença antes dos 55 anos. Existem exceções? Existe. Mas no indivíduo idoso com dor difusa que não começou antes, abram o olho porque a chance de fibromialgia é bem menor. Então, diagnósticos como polimialgia reumática, mieloma múltiplo, metástases por tumor, deficiência de vitamina D, mesmo artrite reumatoide, são doenças que começam a pontuar mais como causa de dor difusa no idoso. Pessoal, fica esse alerta para vocês. Ainda, isso é uma coisa que eu insisto e volta e meia eu vejo os meus alunos com alguma dificuldade, que é assim, pensar sempre em termos de remédios. Muitas queixas dos nossos pacientes são causadas por remédios, né? E queixas reumatológicas também. Então, por exemplo, na minha vida eu vi pacientes que desenvolveram ruptura de tendão de Aquiles por uso de quinolonas, né? Então, isso pode ocorrer. Eu vi muitos pacientes com síndrome do túnel do carpo após o uso de drogas para câncer de mama. Então, como letrozol, como anastrozol, né? Esses antiestrógenos aí. Então, também existem novos medicamentos para tratar o diabetes, se não me engano as gliptinas, que podem também cursar com artralgias, dores articulares, pessoal. Corticoide pode dar miopatia, osteonecrose. Estatinas podem dar mialgias, cãibras e também casos às vezes graves, mais raros, felizmente, de miopatias inflamatórias autoimunes. Então, sempre valorize. Estava esquecendo, aquele paciente com gota que começou a piorar depois que começou a usar diurético. Então, isso aí nós temos que estar sempre muito atentos. Né? E, de novo, também eu queria reforçar um tópico aqui que eu noto algumas dificuldades, e que a gente precisa sair do curso sabendo de medicina, que é as equivalências de corticoide. Então, saber que o cortisol, 20 mg de cortisol correspondem a 5 mg de prednisona ou de prednisolona, que corresponde a 4 mg de metilprednisolona, que corresponde a 0,75 mg de dexametasona e 0,5 mg de betametasona. Tá? Então, essa correlação de potência, como a gente aprende com os opioides, é importante que nós saibamos também em relação aos corticoides, porque nós temos inúmeros corticoides, né, disponíveis, tanto tópicos como aspirativos, como sistêmicos para usar, e vamos precisar também. Uma questão que, para terminar esses tópicos aqui, é em relação às vacinas. Né? Temos que lembrar, pessoal, que nós precisamos vacinar
Os adultos, as vacinas não são só para as criancinhas. Então existe calendário vacinal para adultos, né? Que incluem Covid, que incluem o pneumococo, a hepatite B, que inclui o herpes zoster, né? Então é muito importante revisar esse calendário vacinal nos nossos adultos e em especial nos imunossuprimidos. Nos casos de imunossuprimidos, não usar vacinas com vírus vivo, né? Porque o paciente pode desenvolver a doença. Então há várias questões na reumatologia legais em relação ao uso de vacinas. Claro que nós temos sempre a preocupação em pacientes imunossuprimidos, né? Eles podem às vezes não ter uma boa resposta. Vejam que inclusive para o Covid, esses pacientes nós podemos e devemos orientar a 4ª dose de reforço 4 meses depois da 3ª dose de reforço, né? Esses pacientes devem fazer a 4ª dose do Covid. Eu acho que é isso, né, o que eu teria para trazer para vocês. Eu queria, antes de também colocar o meu tempo à disposição, para que vocês ainda façam alguma pergunta, algum comentário, eu queria responder 6 perguntas que foram me mandadas previamente à minha live, né? Eu imagino que algumas tenham sido feitas por alunos, outras por pacientes. Então, quero responder a primeira, que eu acho que foi feita por aluno. Na prática, quando se realiza a artrocentese na crise aguda de gota? É uma ótima pergunta, né? O que a gente faz assim, pessoal? Nós podemos fazer diagnóstico de gota através da punção do líquido sinovial e análise de cristais. Se nós encontrarmos cristais, isso é uma crise aguda de gota. Porém, existem outras formas de fazer diagnóstico de gota. E essa outra forma de fazer diagnóstico de gota é através da história do exame físico e da dosagem de ácido úrico no paciente. Então, se eu tenho uma história, por exemplo, um homem abaixo de 40 anos, isso já vai com uma monoartrite aguda, isso já vai apontar para em direção à gota. É um homem que não tem comorbidades, por exemplo, não é um idoso que faz artrite séptica, né? Esse homem ele teve inflamação na primeira metatarso, ele teve podagra. Isso atingiu uma intensidade rápida em menos de um dia e a articulação ficou vermelha. E ele já teve um quadro, vou dar um cenário ideal, e ele já teve um quadro há um ano atrás igual, ou semelhante ao no outro lado. E ele tem um ácido úrico elevado. Se eu juntar todas essas informações, isso vai dar uma probabilidade desse paciente ter gota de quase 100%. Então, nesses casos, eu não preciso puncionar a articulação. Porém, se a evolução não for adequada, se eu não tiver essas características e tiver dúvida, nesse caso, a monoartrite precisa ser puncionada, né, para que seja feita 3 exames fundamentais. Pesquisa de cristais, tá? Granulcultura e análise, quantificação do líquido sinovial em termos de células, para saber se é um líquido inflamatório ou não inflamatório. Quanto maior o número de leucócitos nesse líquido, maior a chance de ser sepsis. Então, 100 mil células predominando neutrófilos, por exemplo, vai sugerir mais sepsis. Tá? Quanto maior o número de neutrófilos, maior a probabilidade de sepsis. Então, muitas vezes na prática, a gente não precisa puncionar uma articulação, porque a gente já tem na história e no exame físico e no laboratório muitos indícios de que aquela crise é gota realmente. Mas qualquer dúvida, é obrigatória a punção da articulação e análise de cristais e afastar sepsis. Espero que tenha ajudado essa resposta. Em relação à segunda pergunta, tem uma idade mínima para começar a desenvolver doenças reumatológicas? Não há uma idade mínima, não. Doenças reumatológicas não são comuns em criancinhas, né? Recém-nascidos, não são comuns. Porém, a partir de 1 ano, 2, as doenças começam a aparecer. Então, crianças têm doenças reumatológicas, sim. Inclusive, existe uma subespecialidade chamada reumatologia pediátrica, né? Aqui em Passo Fundo a gente não tem esse especialista ainda, mas em cidades maiores nós já temos esse profissional. Então, assim, não há uma idade mínima, mas, assim, recém-nascidos, no primeiro ano de vida, não é, assim,
comum nós termos, é bem raro termos doenças reumatológicas, mas a partir de 1 ano, 3 anos, nós já começamos a ter um aumento, né? Claro que as doenças reumatológicas mais comuns são em adultos realmente, e em idosos, porque a osteoartrite é a doença mais comum articular, e ela é uma doença, em geral, acima de 40, 50 anos. Aqui tem uma outra pergunta, dores reumáticas podem piorar no frio? Sim, claramente podem piorar no frio. Nós não sabemos bem ainda a explicação científica para isso, mas é um dado constatado em vários estudos, né? E algumas hipóteses de que por que isso aconteçam, mas nada ainda confirmado. Uma quarta pergunta muito interessante é que se eu tiver uma doença reumatológica e chegar ao estado grave, vou precisar fazer algum tipo de cirurgia? Sim, sim. Assim, não necessariamente você vai fazer cirurgia, mas quanto mais grave for sua doença reumatológica, maior a chance de você precisar de uma cirurgia, por exemplo, de prótese articular. Quanto mais grave for a sua doença de artrose de joelho, maior a chance de você precisar de uma prótese de joelho, né? Quanto mais grave for a sua deformidade na mão por artrite reumatoide, maior a chance de você precisar de algum tipo de cirurgia. Então, a cirurgia, em geral, ela significa, quando você precisa de cirurgia, em geral, na reumatologia, significa que a doença já está um pouco mais avançada, sim. Quase sempre é assim, nem sempre, tá? Então, o ideal é que nós tratemos as doenças reumatológicas para evitar que você precise de cirurgia no futuro, né? Se você puder evitar. Então, como saber se minha dor nas costas pode ser identificada como cervicalgia, né? Então, cervicalgia nada mais é do que a dor cervical, a dor nessa região aqui da nuca até o início do tórax. Cervicalgia é isso. Quando eu tenho dor na região cervical, eu chamo isso de cervicalgia. Quando eu tenho dor na região dorsal, que é entre a coluna cervical e a lombar, eu tenho dorsalgia. E quando eu tenho lombalgia, é aquela dor abaixo da coluna dorsal. E por último, a última pergunta, bem interessante. Sou homem e tenho lúpus. Tem algum cuidado específico que devo tomar que difere de mulheres com a doença? Bom, eu confesso que eu andei revisando para responder essa pergunta. Eu já sabia que existem alguns fatores de prognóstico no lúpus. E no prognóstico do lúpus, então, por exemplo, baixo nível socioeconômico, mulheres muito jovens, pessoas com envolvimento de rim, pessoas com anticorpos antifosfolípides, têm um pior prognóstico. E isso na teoria, né? Nos estudos epidemiológicos. E homens também. Homens também podem ter doença lúpica mais grave, inclusive com mais envolvimento renal. Então, se você é homem, tem lúpus, fique mais atento ao envolvimento renal. E se ele ocorrer, seja até mais cuidadoso ainda em relação a esse envolvimento renal, porque ele pode ser mais grave em homens. Apesar de o lúpus ser uma doença rara em homens, né? Mas pode ocorrer, com certeza. Eu acho que é isso que eu teria para comentar na minha live desse mês e coloco à disposição de vocês alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham, aos alunos também, alguma pergunta específica, nós podemos conversar nesse momento agora, ou vocês sabem a qualquer momento nos meus contatos. Então, agradeço a presença de vocês, me coloco à disposição e espero que a gente possa se encontrar já no mês que vem com um novo assunto, uma nova live sobre reumatologia. Um abraço a todos e bom final de mês agora e bom início de mês que está chegando aí. Boa semana.